Bom dia. Depois de 6 meses nós nos reunimos mais uma vez aqui, ainda em isolamento, ainda em distanciamento, para louvar a Deus. 6 meses que essa semana a gente quase adiou de novo, porque caiu bem no feriado nacional dos gaúchos. Dia 20 de setembro nós voltamos às nossas atividades. E eu queria começar esse culto hoje trazendo à memória algo que me marcou muito quando eu vim para o Rio Grande do Sul. Era muito interessante como os meus irmãos e irmãs gaúchos tinha na sua memória, de maneira muito clara, o hino do Rio Grande do Sul. E uma frase que aparece nesse hino é: sirvam as nossas façanhas de modelo a toda a terra. E sem querer entrar no mérito histórico dessa frase, isso deveria ser um estilo de vida de uma pessoa cristã. Alguém que reconhece que uma vez que tem o Espírito de Cristo, deve realizar as suas façanhas, deve buscar que o seu agir seja coerente com o Evangelho, para que a terra reconheça nesta pessoa um modelo a ser seguido. Por isso Paulo vai dizer: sejam meus imitadores, como eu sou o imitador de Cristo. E hoje nós queremos falar sobre o que significa conhecer a Cristo, sobre o que significa viver com Cristo. Que nós possamos, nesse tempo de culto, louvar e adorar a Deus e conhecer Jesus Cristo, para que através do conhecimento dele, as nossas façanhas sirvam de modelo a toda a terra. Que o amor e a paz de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, esteja conosco nesse tempo. Que nós possamos louvar e adorar a Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento. Que nós possamos, em alegria, estarmos unidos num só Espírito ao nos reunirmos aqui. Vamos louvar o nosso bondoso e maravilhoso Deus. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Só de ouvir tua voz,
de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome. Os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. É capaz de dar ao homem salvação. Irmãos e irmãs, que quem desejar trazer a sua oferta ao altar também, como para evitar o ajuntamento maior de pessoas durante o período de oferta, durante os louvores, pode estar trazendo com todo o distanciamento, com todo o cuidado, até aqui à frente, que ao final do culto também nós queremos orar e consagrar as nossas ofertas a Deus. Podemos tomar o nosso assento. Hoje nós queremos falar para quem está acompanhando a nossa série temática Quem é Teu Deus? Pode acompanhar que nos últimos tempos nós temos conversado, nos últimos 2 cultos nós temos falado sobre quem é o nosso Deus. O nosso Deus que é trino, que é Pai, que é Filho, que é Espírito Santo, e que Ele manifesta a sua obra em cada um desses aspectos, tanto quando Ele se revela como Pai, como Ele se revela como Filho, como quando Ele se revela como Espírito Santo. No último culto nós falamos sobre a revelação de Deus como Pai, e hoje nós queremos falar sobre a revelação de Deus como Filho. E a revelação do Filho de Deus, Jesus Cristo, é a revelação que motiva, que significa, que dá sentido à nossa prática cristã, que dá sentido a percebermos o que significa ser uma pessoa cristã. E para nós termos isso em mente, para nós vivermos efetivamente isso, é necessário nós conhecermos quem é Jesus. Por isso eu quero convidar vocês que estão com as suas Bíblias a abrirem Filipenses no capítulo de número 2, a partir do versículo de número 5, um texto muito conhecido e simultaneamente muito lindo das Escrituras Sagradas. Filipenses capítulo 2, versículo de número 5. E nesse texto diz o seguinte: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus.
pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Até aqui, vamos ter uma palavra de oração. Bondoso Deus, obrigado, Pai, pela Tua palavra revelada, Deus. Obrigado porque nós podemos conhecer a Ti através da Tua Bíblia, da Tua revelação na Escritura Sagrada. Obrigado, Jesus, porque o Senhor veio até nós, se fez servo, se fez humilde, e hoje nós podemos viver a nossa vida baseados em Ti. Nós Te louvamos, ó Deus, Te engrandecemos, ó Pai, e Te pedimos, sê conosco a cada novo momento, a cada nova situação. Que haja em nós o mesmo amor que houve em Ti, a mesma humildade que houve em Ti também. Esclarece os nossos corações sobre quem Tu és, para que nós possamos verdadeiramente Te conhecer e verdadeiramente, ó Pai, viver segundo o Teu querer. Nós tudo a Te entregamos, Trino Deus, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, esse texto de Filipenses, ele é talvez um dos hinos cristológicos mais bonitos do Novo Testamento. É um texto onde Paulo explica aos cristãos quem é Jesus. E quando ele explica quem é Jesus, ele começa com a essência de Jesus. Jesus é Deus. E ao falar isso, ele afirma a mesma coisa que o Evangelho de João, no início do seu Evangelho, quando diz: o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ou seja, Jesus Cristo, antes mesmo que houvesse qualquer outra coisa, já existia porque Ele é Deus. E negar que Jesus Cristo é Deus, significa negar todo o sentido da expiação da humanidade. E quando ele diz isso, ele também nos deixa claro que Jesus não se apegou ao ser igual a Deus, mas ele se humilhou e se fez humano. E ao se fazer humano, ele manifesta a glória de Deus sobre os humanos. E a humilhação de Jesus Cristo talvez é o maior exemplo de vida que nós podemos ter para as nossas próprias vidas. Quando nós falamos que Jesus é Deus, nós estamos observando que aquele que é grandioso, que é maravilhoso, que é majestoso, que é sem tamanho, ele se fez pequeno. Aquele que era sem pecado, aquele que é santo, aquele que é perfeito, se fez sujeito a uma natureza pecaminosa, mesmo que ele nunca tenha pecado. Mas ele se fez humano com todos os defeitos que os seres humanos podiam ter, com todas as angústias que os seres humanos podiam passar. Muito mais do que isso, Jesus se fez humano indo à parte mais baixa da humanidade. Jesus, ele nasce em Belém, mas ele nasce numa estrebaria. Jesus nasce e cresce em meio aos pobres. Jesus não tinha onde dormir. Jesus não sabia o que ia comer no outro dia. Jesus caminhava, e a Bíblia diz que a sua face nem bela era. Jesus manifestou tudo aquilo que nós, seres humanos, negamos ou reclamamos da nossa própria humanidade. Nós olhamos hoje para a pobreza e nós ignoramos a pobreza. Jesus era pobre. Jesus andou com pecadores. Jesus andou com publicanos. Jesus nunca pecou.
Jesus nunca roubou, mas ele estava no meio das pessoas que passavam por dificuldade. A obra de Jesus, a obra redentora de Jesus, manifesta o senhorio de Cristo e manifesta uma radicalidade absoluta sobre quem é Deus. Deus não é um Deus distante, Deus é um Deus próximo, é um Deus que se aproxima de nós e que tem contato conosco, é um Deus que se envolve conosco, é um Deus que na sua plenitude se faz pequeno, se faz servo e manifesta a sua obra no meio dos seres humanos, em meio aos pequeninos, em meio aos desgarrados. Por isso Paulo vai dizer que a sabedoria de Deus é loucura para os olhos humanos. E a loucura, e a sabedoria dos homens é loucura para os olhos de Deus. Porque a sabedoria de Deus coloca em primeiro lugar aqueles que são pequenos, em último lugar aqueles que são grandes. Por isso esse texto fala sobre humildade. Mas é interessante como esse texto termina, ele diz assim, lá no versículo de número 10, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre e toda a boca confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. A partir do final desse texto, que Paulo também está nos revelando, é que nós, quando estamos sujeitos ao senhorio de Cristo, nós podemos conhecer a vontade de Deus. E estar sujeito ao senhorio de Cristo significa conhecer o significado da palavra Senhor, quando nós oramos Senhor Jesus. A palavra Senhor, ele tem dois significados básicos e que precisam ser conhecidos internamente por nós. O primeiro significado é quando você lê o Antigo Testamento e você está lendo as palavras do Antigo Testamento e de repente aparece assim, disse o Senhor Deus. E aquele Senhor aparece em letras garrafais. Senhor, com todas as letras em maiúsculo. Quando a Bíblia utiliza dessa palavra, Senhor, com todas as letras em maiúsculo, ele está dizendo, Deus, o Senhor, aquele grandioso, maravilhoso, Criador do céu e da terra, aquele que guia toda a humanidade, aquele que libertou o povo do Egito, aquele que traz a ovelha desgarrada, aquele que se aproxima do seu povo, Israel, e dá a ele a salvação. E quando Jesus se chama de Senhor, ou quando nós reconhecemos Jesus como Senhor, nós estamos dizendo que Ele é o nosso Deus, e que Ele é aquele que aproxima os seus filhos, aqueles que o conhecem, para perto de Deus, de que Ele estava desde a fundação do mundo orientando a humanidade, de que Ele libertou o povo de Israel, de que Ele levou a palavra aos cativos, e de que é para Ele que nós queremos viver. E reconhecer que Jesus é Deus, significa que Ele deve estar em primeiro lugar nas nossas vidas. Estar em primeiro lugar não é outra coisa, se não estar em primeiro lugar. Não significa que nós devemos prestar um culto religioso só no final de semana para Ele. Significa que nós devemos viver todos os dias para Ele. Significa que ao acordar e ao sair para ir para o seu trabalho, você tem a oportunidade de reconhecer Jesus como seu Senhor, sendo a pessoa mais correta do mundo, ou a melhor pessoa que você consegue ser, para a honra e glória dEle. Significa reconhecer que você precisa dEle para se aproximar de Deus, que você precisa dEle todos os dias, da sua graça e da sua misericórdia. Reconhecer Jesus como Senhor é saber que quando você está nos teus momentos de tribulação, nos teus momentos de dificuldade, nos teus momentos de ansiedade, e tem uma coisa que a pandemia nos mostra, é que nós somos muito ansiosos.
Porque quando as coisas fogem do nosso controle, a gente não sabe o que fazer. E nesse meio, Deus está conosco. E não tem nada que deve vir em primeiro lugar antes dele. Não tem pessoa que deve vir antes dele. Não tem dinheiro que deve vir antes dele. Não tem trabalho que deve vir antes dele. Em tudo, ele deve habitar em nossos corações. A segunda coisa que falar que Jesus Cristo é Senhor aponta é que Jesus Cristo, ele é Senhor no sentido de rei. A palavra Senhor também, no período do Novo Testamento, era a palavra utilizada para falar, para se dirigir ao imperador. Então, quando alguém se dirigia a César, dizia Senhor. Então, quando nós chamamos Jesus Cristo de Senhor, nós estamos dizendo que a lei de Cristo é superior às leis humanas. Nós estamos afirmando que quando uma lei humana vai contra a vontade de Deus, nós vamos contra a lei humana. Nós estamos afirmando que quando a vontade dos homens aponta para algo contrário à vontade de Deus, nós estamos contra a vontade dos homens, porque nós reconhecemos que o nosso rei é Jesus. E por reconhecermos que o nosso rei é Jesus, nós devemos reconhecer a sua lei e viver segundo a sua lei. O apóstolo João, em uma de suas cartas, ele define a lei de Deus da seguinte maneira: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como Deus nos amou. Jesus afirma: vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. E amar uns aos outros nada mais é do que reconhecer que o senhorio de Jesus nos indica o caminho para a humildade. E o que é a humildade? Humildade é reconhecer, é ter consciência, é ter a sabedoria de abrir mão do nosso próprio egoísmo. É ter a consciência de que nós dependemos somente de Cristo, de que Ele é o nosso Senhor e Salvador, e nós devemos buscar viver a vida que Jesus Cristo viveu. E agora eu gostaria de lembrar um pouco dessa vida de Jesus Cristo. Como eu falei, ele nasceu numa manjedoura. Ele, pequenino, nasceu de uma menina pobre, marcada para casamento, antes mesmo do casamento. Alguém que poderia ser negada por José, se José não fosse um homem de Deus. Alguém que viveu com pecadores, publicanos, que teve o seu pé ungido por uma pecadora. Alguém que anunciou aos religiosos da sua época que o reino de Deus era feito de justiça, de amor, de cuidar do próximo. Alguém que tocava nos impuros e curava os leprosos. Jesus Cristo caminhou no meio dos homens, fazendo o bem e curando as pessoas. E esse mesmo Jesus, sem fazer nada de errado, foi morto em meio a uma cruz. A cruz que era o julgamento de escravos, que era o julgamento dado àqueles que cometiam crimes contra o Estado, que era um julgamento dado somente aos piores dos piores. E ao fazer isso, Jesus leva sobre si as nossas dores. Jesus viveu uma vida humilde, uma vida pequena, uma vida curta. Jesus viveu só 33 anos.
para que nós, em nossa humildade, em nossa pequenez, pudéssemos saber que ali Ele também está. De que Ele é Emanuel, Deus conosco. E de que por ser Emanuel, Ele está próximo de nós. E de que em meio à sua angústia, em meio à sua dificuldade, em meio à sua tribulação, em meio a todos os momentos da sua vida, Ele também ali está. Porque o que Jesus anuncia é uma vida com Deus em meio à humildade. E ter uma vida com Deus em meio à humildade é olhar para o outro e saber que ali eu posso dar o meu melhor. Por isso, meus irmãos, minhas irmãs, eu gostaria de reler com vocês, e com isso eu vou encerrando, o início do 2º capítulo de Filipenses. Por alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também o que é dos outros. Se há alguma divisão entre nós, se há algum pensamento humano que nos separa, se há algo que afeta a nossa comunhão, vamos deixar de lado, para que através da nossa união, da nossa unidade, o mundo possa conhecer Jesus. Que haja em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. O sentimento de ser pequeno e desejar glorificar ao Pai em tudo que nós temos e em tudo que nós somos. Que a graça e o amor de Deus nos guie e nos oriente na verdade que é dele, hoje e sempre. Amém. Vamos louvar a Deus. Tu és a fonte de vida, o centro de todas as coisas. Em ti eu encontro guarida, contigo eu sou vencedor. Tu és da alegria a certeza, do amor que toma o meu ser, a verdadeira riqueza que sustenta o meu viver. Tu és Jesus, o amigo verdadeiro, que tenho conhecido na vida de meus irmãos. Tu és Jesus, o eterno companheiro, o Filho do Deus vivo, o Deus Emanuel. Tu és a mão estendida, o cajado que traz direção, o pão que é repartido na vida de comunhão. Tu és a plenitude do Espírito que habita em mim. Em ti está toda a virtude, da glória e da graça sem fim. Tu és Jesus, o amigo verdadeiro, que tenho conhecido na vida de meus irmãos. Tu és Jesus, o eterno companheiro, o Filho do Deus vivo, o Deus Emanuel, o Filho do Deus vivo, o Deus Emanuel.
que, uma vez que nós vivemos em comunhão hoje, Ele nos unirá em comunhão plena e eterna na eternidade. Nós vivemos hoje esperando a volta de Jesus. E na eternidade nós seremos um. Nós estaremos unidos com Deus. E tudo que nós temos, tudo que nós somos, será consumado em Cristo Jesus. Por isso que nós possamos nos alegrar nesse tempo. Nos alegrar na certeza de que nós fazemos tudo com os olhos para a eternidade, com os olhos para a vontade de Deus. Vamos orar ao nosso Deus. Poderoso Pai, obrigado, Senhor, porque o Senhor nos indica o caminho da eternidade. Nos indica, Pai, que é através da humildade, da submissão ao Teu senhorio, Pai, que é através da Tua vontade, da Tua verdade, que nós podemos nos achegar a Ti. Nos orienta também, ó Deus, que nós podemos encontrar em Ti sentido para viver, quando nós colocamos a nossa esperança na Tua volta, na consumação dos séculos em Ti. Pai, nós Te pedimos que haja em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus quando esteve na terra. Que haja em nós, Pai, um sentimento de unidade, de amor, de misericórdia. Que haja em nós perseverança. Não deixa, Deus, não nos deixa tropeçar, não nos deixa falhar nesta caminhada, mas nos fortalece na unidade, para que nós possamos, Pai, estarmos não só unidos contigo, mas unidos um com o outro, rumo à Tua glória, rumo à Tua misericórdia. Nós tudo a Ti entregamos, ó Pai, quando juntos oramos a oração que Teu Filho Jesus nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Simão. Glória para sempre ao Cordeiro de Deus, a Jesus o Senhor, ao Leão de Judá, a raiz de Davi, que venceu e o livro abrirá. O céu, a terra e o mar, e tudo que neles há, o adorarão e confessarão: Jesus Cristo é o Senhor, Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, ressurreto dentre os mortos, Ele é o Senhor. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, ressurreto dentre os mortos, Ele é o Senhor. Todo joelho
joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. É na presença desse Cristo, que é o nosso Senhor eterno, é que queremos ir para os nossos lares com a bênção do Senhor. Vamos nos colocar em pé. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê a paz. Assim vos abençoe o Senhor Deus, que é todo-poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Vamos em paz servir a Deus com alegria e com disposição, porque Ele é o nosso Senhor. Desejo a todos um bom domingo, abençoada semana também.